Olá, amados, vamos continuar aqui. Deu algum problema no meu celular e o vídeo parou de ser gravado, né? Como eu estava lendo a palavra de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito, mais do que todos eles. Todavia eu não, mas a graça de Deus comigo. Em 1 Coríntios 15:10 são palavras do apóstolo Paulo. Em tempos recentes, muitos adquiriram a visão de que devem fazer a obra de Deus com excelência. Por causa desse conceito, permitem que apenas os mais talentosos trabalhem na igreja, pois somente eles fazem com excelência o trabalho. Esta é uma visão perigosa. A verdadeira excelência é levar todo o corpo a funcionar e não simplesmente fazer um trabalho de forma excepcional. Isso tem levado à profissionalização de tudo na igreja. Já temos revelação de que o clericalismo mata as funções do corpo e por isso o temos rejeitado. O problema é que estabelecemos um novo tipo de clericalismo. Quando trabalhamos apenas com os líderes e discipuladores, quando nos reunimos apenas com eles para treinamento e quando dizemos que certas atividades na célula somente podem ser desempenhadas por eles. Querendo ou não, estamos dizendo que eles são os melhores e mais santos. Estamos passando a mensagem de que os outros não são úteis para Deus. Creio que precisamos fazer o nosso treinamento com todo o corpo. Ninguém pode ficar de fora. Se excluirmos alguns, estamos ainda com resquício de clericalismo religioso. Nós até ensinamos que cada crente é um ministro, mas, na prática, levantamos apenas alguns para ministrar. Não estou dizendo que não precisamos de líderes e que estou dizendo é que todos são líderes. A verdade é que nos reunimos como os líderes, nos preocupamos em motivá-los e ajudamos a fazer o trabalho. Porém, na prática, não nos importamos se todos os membros estão envolvidos. O que realmente nós queremos é que o trabalho seja feito. Se a célula crescer e se multiplicar, não nos importamos se foi o resultado do trabalho de apenas um membro. Precisamos avançar na prática da visão. O alvo é ativar todo o corpo. Creia que a obra é feita pelo corpo e não apenas por alguns membros. A questão que importa não é quanto trabalho conseguimos fazer sozinhos, mas quantos de um talento conseguimos ativar. É verdade que alguns são colunas que carregam mais peso do que os demais. Não podemos ignorar a importância das colunas. Aqueles que são colunas são os que suportam maior pressão. Se são removidos do seu lugar, uma parte da edificação pode até desmoronar. É indiscutível que alguns são líderes e têm maior responsabilidade. No entanto, o que importa não é quanto peso você suporta, mas quantos de um talento você consegue levantar para trabalhar. Se você é o único que está ocupado durante todo o tempo, isso não é igreja. Mas se você fica ocupado durante todo o tempo e também consegue fazer com que os de um talento também trabalhem, então teremos a igreja. A obra do mundo é feita com os mais talentosos, mas a obra da igreja é feita com todo o corpo. A obra de Deus é feita com os de um talento. Todo o processo do mundo é feito para tirar e descobrir os mais talentosos. Não há lugar para menos talentosos, mas as coisas são diferentes na vida da igreja. Precisamos acreditar de todo o coração que em uma igreja todos os membros podem funcionar. Acredite em cada membro de todo o coração. Faça-o trabalhar, persuadindo-o por todos os meios possíveis. Não substitua, não despreze, não o julgue intratável e desqualificado. Se Deus está em paz de chamá-lo para ser parte do corpo, você precisa estar em paz treinando-o para isso. Hoje, se pudermos fazer uma escolha, talvez separemos um pequeno grupo para servir, mas o Senhor diz que todos são servos.
Se o Senhor assim decretou, então devemos permitir que eles sirvam. Rejeite toda a visão natural da igreja. O mundo será ganho pelo corpo, não pelos membros mais talentosos. As portas do inferno não resistem ao corpo, mas elas resistem quando apenas alguns membros talentosos se levantam. Não pense que o fato de ter muitos crentes num local ali há a igreja. Somente o corpo de Cristo é a igreja, e o corpo depende do funcionamento de todos os membros. Se os membros estão paralisados, então não temos o corpo. A igreja simplesmente são todos de um talento servindo. A igreja somente acontece se todo membro for ativado. Esta é a revolução que veremos nesses dias. A estratégia do mundo é colocar toda a ênfase sobre os mais talentosos, mas esta não é a ênfase de Deus. O mundo procura os mais talentosos, mas Deus procura especialmente aqueles que não possuem valor para o mundo. Creio que é exatamente esta a glória de Deus, fazer a sua obra por intermédio daqueles que são considerados inúteis pelo mundo. Em muitos lugares, os pastores se tornaram verdadeiros headhunters, caçadores de talento. Eles estão sempre à procura de algum talento escondido. O problema é, se está escondido, deve ser o membro de um talento, pois somente eles enterram o talento. Muitos seguem o padrão do mundo de procurar apenas os melhores. Acreditam que somente os melhores farão o trabalho apropriado, mas não é essa a mentalidade do reino de Deus. O Senhor quer fazer a sua obra com aqueles que não são capazes, para que o poder seja dele e a glória tributada a ele no final. Nesse sentido, nós somos mesmo caçadores de talentos, desenterradores de talentos. Os de 5 talentos normalmente nos procuram, não precisamos ir atrás deles, mas os de 1 talento precisam ser desenterrados. Paulo diz que o Senhor escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são. Em 1 Coríntios 1, 28. Nós, porém, escolhemos os mais sabidos, os mais inteligentes e capazes. Precisamos abandonar a nossa forma natural de pensar e assumir a maneira do Senhor. É por isso que são tão poucos os talentosos entre nós, porque são esses que o Senhor chamou, os de 1 talento. O reino será estabelecido por crentes de 1 talento. Quando estes usarem o seu talento combinado com o talento de outros, uma força imbatível será formada. A igreja não é uma questão de ter um trabalho realizado, mas é uma questão de ativar todos os membros de 1 talento. Não devemos pensar que, uma vez que o trabalho está sendo feito, tudo estará bem. Não é assim. O nosso trabalho é levar o corpo a funcionar. Lembro-me de ter sido convidado para participar de um grande projeto de evangelismo, há alguns anos atrás. Um grande ministério reuniu em São Paulo pastores de todo o Brasil. A ideia era que um grande pregador iria pregar em rede nacional. Um determinado dia, os pastores se encarregariam de cuidar dos decididos. O princípio por trás disso é que a igreja não faz. Então Deus teria de usar apenas um homem para realizar a tarefa que seria de toda a igreja. Para esses irmãos, o que importa é ter missão cumprida, mesmo que seja por um único homem. Nem preciso dizer que não houve um grande resultado nesse projeto. Deus não pode abençoar algo que simplesmente despreza o corpo. O único membro não fará o trabalho do corpo. Ainda hoje persiste a ideia de que, pelos meios de comunicação, podemos ganhar o mundo. Eu preciso reafirmar que não sou contra a mídia. Sou a favor do corpo. Não sou contra usar a TV. Sou a favor de ativar cada membro do corpo. No dia que todos os de 1 talento se levantarem, então veremos que o corpo de Cristo está entre nós. Teremos a realidade da vida da igreja. Todo o nosso problema hoje é que temos procurado os de 5 e de 2 talentos. Fazemos treinamento especial para eles e nos esquecemos dos de 1 talento. Precisamos fazer o nosso treinamento com toda a igreja. Todo crente é ministro e precisa ser treinado. Não adianta apenas pregar sobre um corpo. Precisamos crer no corpo de todo o nosso coração. É comum enviarmos pastores e depois de algum tempo alcançarem uma congregação de 50 irmãos, mas eles reclamam pedindo gente para ajudar. No entanto,
eles possuem 50 irmãos com eles. Para eles, aquele grupo não é a sua equipe, mas apenas os irmãos que dão trabalho. Os membros de um talento. Esses pastores só acreditam que a obra vai avançar se lhes for enviado um líder super capaz que lidera 5 células e não depende deles para nada. Nada de errado em ter tal líder de 5 talentos. O problema é que perdemos a oportunidade de usar 50 de um talento. Não desista dos que enterraram o talento. Não me impressiona aquele pastor que consegue levantar os membros de 5 talentos. Isso qualquer líder natural pode fazer. Até um líder numa empresa é capaz de mobilizar os mais talentosos. O pastor que faz isso não faz nada demais, mas quando ele consegue mobilizar os menos talentosos, então provou a sua verdadeira liderança. Os de um talento são realmente difíceis de se liderar. Constantemente eles querem retroceder e enterrar o talento novamente. Não é mesmo fácil ativar o membro de um talento. Normalmente, eles não são cheios de vida e vigor espiritual, mas são passivos e indiferentes. Precisamos orar por eles e continuar insistindo. É preciso dizer que, além de apatia, existe também muita indisposição e preguiça. Precisamos vencer isso com oração, mas nunca pense que um membro assim não tem jeito. Normalmente as pessoas que enterram o talento justificam-se dizendo que a igreja ou a liderança é muito exigente e severa. Dizem que não conseguem corresponder às expectativas e por isso enterram o talento. Outros são tão tímidos que se escondem o tempo todo. E há aqueles que presumem que seu talento é tão pequeno que nem vale a pena tentar fazer algo. Ninguém disse que a tarefa seria fácil, mas devemos ter sempre em mente que o nosso encargo é pela edificação do corpo. Se você falhar em ativar os de um talento, sua liderança fracassará completamente. Mantenha a igreja na simplicidade. Quando o trabalho e a estrutura da igreja se torna complexa, as pessoas sentem receio de se envolver. Todos temos medo de fracassar. Quando o trabalho parece muito difícil, então recuamos inseguros. Aqueles membros de um talento se sentem intimidados diante das estruturas complexas e treinamentos sofisticados. Precisamos dar-lhes um treinamento simples para que eles possam ser úteis numa igreja igualmente simples. Se passamos a ideia de que é necessário um grande treinamento para ser usado por Deus, vamos inibir a memória de se envolver. Vamos inibir a maioria de se envolver. Dê espaço para erros na célula. Não espere que alguém cresça até o ponto de não errar, para só depois liberá-lo para funcionar na célula. Um erro pequeno deve ser ignorado, a menos que seja repetido excessivamente ou esteja causando problemas no rebanho. Corrigir a todo momento cada pequeno erro torna as pessoas inseguras e fazer qualquer coisa. Isso mata a iniciativa, porque faz com que seja mais seguro se omitir. Isso destrói a confiança e abafa a criatividade. O corpo de Cristo não é uma doutrina, é algo vivo. Somente quando cada membro funciona é que temos o corpo de Cristo. Somente onde há um corpo é que temos a igreja. Não adianta apenas pregar sobre o corpo. Precisamos permitir que ele se expresse e demonstre suas funções. Não precisamos ter receio. Uma vez que é o corpo de Cristo, as funções aparecerão. Se de fato é o corpo de Cristo, devemos acreditar que ele pode funcionar. Não devemos fazer o trabalho do Senhor tentando substituir os membros. Fazemos o trabalho no lugar deles, com receio dos erros que possam cometer ou mesmo tendo medo de que não façam com a mesma excelência que faríamos. Tememos que os de um talento façam um trabalho com uma qualidade ruim, mas devemos trabalhar para treiná-los e, para isso, precisamos ter paciência. Lembre-se de que a carne e os de um talento estão unidos. Sempre que os de um talento se levantarem, a carne virá junto. Evidentemente, devemos rejeitar e tratar com a carne, mas precisamos usar os de um talento. O problema é que enterramos a carne e eles enterram o talento. Trabalhar na carne é ruim, mas enterrar o talento é ainda pior. Delegue responsabilidade a todos. Não há como ser ativado se não somos
desafiados a fazer coisa alguma. Busque discernimento, pois um mesmo trabalho pode trazer esgotamento para alguns e tédio para outros. É preciso então perceber os limites e a capacidade espiritual e natural de cada um. Existem muitas coisas que precisam ser feitas numa célula. Envolva cada irmão, e aqueles que são de talento, envolva-os nas atividades mais simples, mas nunca os deixe de lado. Precisamos permitir que façam conforme sua capacidade limitada. Precisamos ter paciência para esperar que aprendam. Também devemos ter cuidado para não rotular o membro como alguém que não tem jeito. Devemos usar de todos os meios para envolver o membro de um talento. Nem sempre os de um talento estão aptos para funções que mais precisamos na igreja. Normalmente eles se recusam a liderar, mas não devemos desistir deles. Há muitas outras formas como podem cooperar no trabalho. Já aprendemos que a coisa mais importante na vida da igreja é gerar filhos e não fazer coisas. No entanto, lembre-se de que fazer coisas ainda continua sendo necessário. Em Marcos 14, temos um quadro simbólico da igreja. É uma casa onde o Senhor está presente, e nessa casa está Simão, o leproso. Certamente alguém tinha sido curado da lepra. Isso aponta para todos os crentes que foram purificados do pecado. Nela está também Lázaro, a quem o Senhor havia ressuscitado dos mortos. Isso mostra que os crentes ganharam uma nova vida. Mas além deles, havia ainda Marta, a que fazia a comida, e Maria, a que estava aos pés do Senhor. Marta reclama que Maria não estava ajudando, e o Senhor diz que Maria tinha escolhido a melhor parte. Mas o Senhor não disse que aquilo que Maria fazia não era importante. Ele disse: deixa a cozinha e vem para cá. Coisas precisam ser feitas na vida da igreja. Todos precisamos ser Marta e Maria ao mesmo tempo. Mas é certo que os membros de um talento preferem fazer coisas na igreja. Não fiquem tão preocupados com isso. Dê espaço para todos. Hoje temos diante de nós a visão de Deus para produzir uma revolução. Que tipo de obra estamos fazendo? Há somente alguns que trabalham. Há vários líderes talentosos que fazem todo o trabalho. Todos os servos do Senhor têm um lugar nele. Nisso está o segredo do sucesso do propósito divino. Se não pudermos resolver isso, não teremos a igreja de forma viva e prática. Amém, amados? Hoje a leitura foi maior, quase meia hora aí, somando os dois vídeos, né? Deu em torno de meia hora. Os irmãos ficam à vontade para assistirem os vídeos. Eu estou aqui para tirar alguma dúvida e para a gente compartilhar esta palavra. Mas o que a palavra vem dizendo através desse livro, né, o que a gente está aprendendo através desse livro, é que a gente nunca deve desprezar aqueles que estão ao nosso redor, aqueles que vêm para ouvir a palavra, mas que eles têm que ter a sua responsabilidade e tem que fazer parte ativamente da igreja, ativamente das células. E isso é importante. E não apenas um frequentador que vai ali e apenas ouve a palavra e não tem nenhuma função. Amém, irmãos? Vamos nos unir, vamos trabalhar juntos, pois todos, como a palavra de Deus diz, têm pelo menos um talento. E esse talento é importante para Deus. E Deus quer que você use esse talento. Amém? Fiquem com Deus e até amanhã.